De volta com o nosso Povo na TV e, claro, para falar de eleições 2024. Como falado desde o princípio, desde o início ali do programa, a gente recebe hoje aqui o candidato do Podemos à Prefeitura de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, que segue agora uma nova lida, que é o segundo turno, né? E ao lado o jornalista Jairo Coelho, que é nosso coordenador de jornalismo aqui também, juntamente vai me ajudar a sabatinar, vamos dizer aqui, a conversar, não é, Jairo? Ter esse bate-papo aqui com o Eduardo. Eduardo, primeiro, muito obrigado, seja bem-vindo. Começando agora uma nova labuta, né? Sim, eu olhei para a sociedade de Palmas e pedi a eles, vamos fazer um segundo turno, sabe? Vamos entender melhor o que cada um diz, o que cada um pensa. Então eu estou assim inundado de alegria, cara, de que esse sentimento, da forma mais simples, mais direta, mais no corpo a corpo, sabe, assim, como se nós tivéssemos voltado 20 anos e tenhamos feito uma campanha assim de sentimento. E esse sentimento tomou conta da cidade. Então ela foi simples, barata e cheia de sentimentos. Então acho que para alguém que pensa em resgatar a política para a raiz, o tempo que as pessoas assim, acreditavam no que alguém falava, sabe? Isso eu vivi a vida inteira com meu pai. Eu tô muito feliz, tô assim, muito realizado. Candidato, a gente percebe que nessas eleições muitas coisas acabaram surpreendendo, né? Por exemplo, muitos candidatos que fizeram a sua campanha nas redes sociais, utilizando-se dessas novas tecnologias, acabaram não ganhando, acabaram saindo perdedores aí nessas eleições. E outros que fizeram essa campanha tradicional, corpo a corpo, né, conversando diretamente com o eleitor, né, utilizando-se de todos os espaços possíveis, inclusive nas grandes mídias, nos grandes meios de comunicação, acabaram saindo vitoriosos. E a gente percebe que a sua campanha utilizou-se tanto de uma coisa quanto da outra, né, dessas novas ferramentas, mas também essa campanha mais tradicional, no corpo a corpo. O senhor atribui essa sua ida ao segundo turno a essa forma de fazer campanha mais tradicional? Olha, eu creio que sim. A gente conseguiu fazer uma boa combinação, porque se você me perguntar se eu acredito numa campanha só nas redes, não acredito. A campanha tem que ser verdade, ela tem que ser assim. A pessoa lhe abraçou porque ele encontrou, ele abraçou, sabe? Não é você montar uma cena numa feira, colocar apoiadores te esperando ali para falar minha candidata, meu candidato. Não. Tudo o que nós levamos para as redes foi o que aconteceu no meu dia a dia. E eu andei muito. E aproveito aqui desse dia a dia da campanha, eu quero saber se a moto vai estar também agora nesse segundo turno. Olha, ela me acompanha há 32 anos, né? E a minha esposa, para quem eu quero mandar um grande beijo, para ela, para minha filha Gabriela, para todo mundo, para os apoiadores, de coração. A minha esposa me fez uma grande surpresa, porque eu sabia que a minha moto estava em algum lugar, já não lembrava onde, e eu também já estou numa idade que uma simples quebra de um ossinho leva aí 4, 5 meses, então eu já não estava mais me aventurando com moto. Mas foi uma libertação, sabe, ter voltado a andar a minha moto, obviamente não mais com boné para trás, mas sim de capacete, e de chegar a alguns lugares com essa moto e as pessoas se emocionarem. Então, tudo na nossa campanha foi sentimento e combinado com as nossas redes. Então, assim, a rede traduzia aquilo que a gente fazia na rua, mas de uma maneira leve, de uma maneira divertida. Houve muita criatividade, a gente ouvia muitas coisas das pessoas. Olha, às vezes a pessoa me passava uma mensagem que a gente gargalhava de rir em casa, por exemplo, bota no ar. Então foi muito bom, sabe, você fazer uma campanha sem uma agência, sabe? Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Uma campanha sem uma agência, sem, sabe, aquela sofisticação, Eu penso que foi uma fórmula muito boa, porque o eleitor sentiu isso, sabe? Que a campanha era uma campanha leve, era uma campanha que não tinha nada a ver com dinheiro, mas sobretudo com sentimento. Agora, falando em leveza, né, antes de falar aí sobre o seu programa de governo propriamente dito, o humorista do SBT local aqui, o Miquéia Show, ele inclusive fez algumas paródias, né, com o senhor. O que o senhor achou disso? Gente, se tem uma coisa que um pouco que desapareceu, era o tempo da charge, né? Grandes chargistas dos jornais impressos.
Então, tem muitos políticos que incomodam com isso. E eu adoro, sabe, quando alguém vê alguma coisa, ainda mais quando ele conseguiu colocar esse meu olho rebaixado aqui. Eu confesso que eu adorei. Eu morri de rir, sabe? Eu gostei de tudo que ele fez, sabe? Então, eu tenho a alegria de dizer que eu sou um político que eu não movo processo, não tem nenhum jornalista que recebeu um processo meu, nenhum veículo de comunicação e nenhum cidadão. Agora vamos falar sobre o seu plano de governo. No seu plano de governo, sobre o tema saúde, né, o senhor fala sobre a questão da saúde humanizada e fala também da construção de um hospital municipal universitário e também de uma terceira UPA. Né? Eleito sendo, como é que o senhor de fato pretende implementar essa proposta? De onde vão vir os recursos para a construção desse hospital e dessa terceira UPA? Em primeiro lugar, sobre a terceira UPA, isto é regulado. Um prefeito não pode fazer quantas UPAs ele quiser. Isto vem de uma regulação através do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem os indicativos para a terceira UPA de Palmas ser no Taquari, ali junto à Capadócia. Então, isso não é que eu esteja escolhendo, porque eu sei que lá no final do Santo Amaro, ali perto do Água Boa, do Água Fria, precisa, sim, mas UPA é uma definição que o Ministério faz. Então, primeiro, existem recursos para isso. O custeio dela também vem de fontes federais, portanto, é uma realidade que eu pretendo, vamos dizer assim, entrar podendo assinar a ordem de serviço já para a contratação, e existem os modelos, né? Existem os níveis de graduação da UPA, então isso será a realidade. Agora, em relação ao hospital, é importante dizer o seguinte: eu achei extraordinária a iniciativa de juntar a UFT com a doação do governo do estado, da área, ser um hospital universitário, está tudo certo. Só que em relação ao local, eu discordo, porque nós não podemos continuar tendo duas cidades. Uma do Ribeirão Taquariçu para cá e outra para lá. O norte de Goiás, o que revoltou o norte de Goiás a ponto de nós virarmos Tocantins foi abandono, descaso, desigualdade. Então, em relação à saúde, vamos lá. Onde é que faz a atenção básica, primária? Onde é que se faz a prevenção? Eu vou falar nos postinhos, que são as UBSs, porque é como o povo entende. Então, nós precisamos, de fato, entender quais os postinhos que estão caindo, aonde falta postinho de saúde. Eu coloquei no meu programa de governo, e isso funcionou no estado um tempo, um postinho de saúde ambulante, onde você monta uma unidade que faz todos os exames primários da mulher, mamografia, Papa Nicolau, e pode ser itinerante para atender outras áreas da zona rural. E a construção dos postinhos que nós estamos devendo aqui. Aí também tem o caso do AMAS, que nós temos um AMAS aqui espetacular, mas tem 2 salas cirúrgicas. Só tem uma funcionando e fazendo pouquinha coisa. Então, nós temos que abrir essa outra sala e fazer o AMAS tecnológico na região sul. Então, nós ficaríamos equilibrados desta forma. E em que pese eu entender que o Padre Luso, nossa, todos os méritos, todos os elogios, mas a gente precisa de um hospital de urgência e emergência e ele pode ser universitário. E eu penso apenas assim que eu puder, né? Lógico que eu cheguei até aqui, sonho com essa vitória, o povo me fez sonhar, eles acreditaram nos meus sonhos e eu penso que nós vamos dar início também com uma ordem de serviço para a construção do Hospital de Urgência e Emergência. Pegando inclusive esse gancho, Eduardo. Apenas para dizer, com o pronto-socorro infantil. Inclusive pegando esse gancho, e aí o senhor esteve aqui em Palmas nesse início da capital, o que foi que aconteceu de lá para cá, com tantas administrações, etc., que de fato esse hospital ainda não foi efetivado? O que vocês têm analisado disso? Aquela realidade do Eduardo, lá do início, primeiro prefeito, né? Depois do pai do governador e etc., mas o primeiro prefeito eleito, era outra realidade? Por que esse hospital de lá para cá, nesses 30 e tantos anos, 36 agora, não se efetivou? Veja, nós tínhamos um hospital comunitário.
Ele ficava ali na 51, bem pertinho da prefeitura. Esse hospital comunitário foi o hospital de urgência e emergência durante muitos anos, inclusive coexistindo com o HGP. O HGP era para ser fechado, fazendo as ditas cirurgias eletivas, e o comunitário atendia a urgência e emergência. Um belo dia, a comunidade fez mais do que certo, não queriam mais ali aquele hospital, não era a área para isso. Só que nesta hora, teria que ser feito assim, vamos derrubar depois que o outro tiver, pelo menos do meio para o fim. Isso não aconteceu. Aí eu acho que não cabe mais saber quem é responsável pelo quê. Eu só não entendo é que a gente possa abrir mão de ter um hospital de urgência e emergência na região sul. E penso que, já respondendo a parte dos recursos, pense nos empresários. 80% das empresas não têm plano de saúde. E eles sofrem com essa questão dos colaboradores, dos trabalhadores. Então o senhor pretende fazer uma parceria público-privada, aí seria isso? Olha, a construção de um hospital hoje ela tem várias modalidades de acontecer. A gente pode se utilizar de uma modalidade de parceria público-privada. Quem constrói, administra a parte de bata cinza, nada em relação aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, mas o pessoal que faz todos os outros serviços. Essa é uma modalidade. Mas o importante é que a gente tenha um hospital de urgência e emergências com um pronto-socorro infantil e que a gente desafogue os corredores do HGP, porque o que impede o HGP de seguir a sua rotina, de fazer as cirurgias eletivas, e nisso tem gente que falou o que não conhece, porque dizer que o hospital de urgência e emergências fará cirurgias eletivas é não entender o que é o propósito do hospital de urgência e emergência. Vamos lá, foi atropelado, caiu de moto, certo. Teve uma fratura, recebeu os primeiros socorros, saiu do risco de vida, vai para casa, vai ter que fazer uma ligação de ministro daqui a 3 meses, vai ter que fazer um reparo, vai ter que tirar parafuso, vai ter que fazer... Isto é eletivo. Então ele vai ser atendido lá no HGP tantos meses depois. Tem coisas que, obviamente, poderão ser resolvidas no hospital de urgência e emergência. Certo. Mas a cirurgia eletiva, que as pessoas ficam aguardando nessa fila, que eu digo não é culpa do Estado, é porque realmente nós temos alguma coisa faltando nesse elo. Eu gostaria de falar também sobre educação, mas antes de falar sobre educação, eu gostaria de saber como o senhor sendo eleito, como é que vai ser a sua relação com o governo do Estado, uma vez que a outra candidata é a candidata apoiada pelo governador, e também como é que vai ser a sua relação com a Câmara de Vereadores, né? Uma vez que houve uma mudança de cenário na Câmara de Vereadores. E se os projetos da atual prefeita, a Cíntia Ribeiro, o senhor vai dar continuidade a esses projetos? Então, são essas 3 questões. Como é que vai ser a sua relação com o governo do Estado, a sua relação com a Câmara Municipal e os projetos da atual gestão? Bom, vamos começar pelo governo do Estado. Eu estava deixando a minha administração quando o atual governador Wanderlei Barbosa era vereador em Porto Nacional e veio disputar a Câmara Municipal quando se elegeu. Então, já tinha recebido a prefeitura do seu pai, Fenelon Barbosa Salles, para quem eu mando um abraço. A candidata que está indo para o segundo turno, ela não votou no governador. E eu votei. Isso eu deixei público todas as vezes, ele sabe, ele tem certeza disso por uma simples razão. Eu peguei um vídeo de Siqueira Campos parabenizando a candidatura dele. Então, eu votei no governador, ela não votou. Ora, se ela conseguiu ser a candidata a governador e tem uma boa relação com ele, imagine qual é a dificuldade que eu vou ter, sabe, de estar lá com o governador. Ele é uma pessoa muito franca, muito direta, e eu fui prefeito eleito pela oposição, muita gente não sabe disso. O governador era Moisés Nogueira Avelino, para quem eu mando outro abraço, um grande homem público. E eu fui eleito pela oposição. Um dia depois da eleição eu estava na porta do palácio, pedindo audiência para ele me recebeu. Então, acho que a democracia é isso. A mesma coisa será com o presidente da República. Eu acho que ninguém deve chegar na presidência da República com um extremo a ponto de, sabe, não ter acesso. E eu disse isso esses dias, sabe? Eu acho que do atual presidente da República ao ex, os ministros me veem em Brasília e me cumprimentam, porque a grande maioria foi deputado comigo. Então, destravar os recursos federais, contratar tudo isso que a prefeita Cíntia está deixando de bons empréstimos, de conexões, isso eu farei com a maior facilidade junto ao governo federal.
E com o governo do estado, eu tenho certeza absoluta, o governador é de Palmas, ele ama essa cidade, ele com toda certeza não me negará uma audiência. Eu acho que quando fecharem as urnas do segundo turno, eu tenho certeza que terei com ele a melhor relação, e não pode ser diferente. Continuar os bons projetos que a prefeita deixou, está tudo ok, é o que eu me comprometi. Mudar o que eu acho que é preciso, não abro mão, porque é o que eu estou ouvindo da população. Por exemplo, o que o senhor iria mudar? Aí eu diria que é uma diferença de pensamento, vamos dizer assim. No meu entendimento, a atenção à saúde e à educação são os eixos básicos de uma comunidade que cresce como Palmas. A gestão do transporte coletivo urbano, eu entendo a boa intenção. Mas o que acontece? A prefeita não conseguiu, e olha que teve gente para atrapalhar até nisso, corpos estranhos que estiveram lá na Câmara. Ela não conseguiu comprar os ônibus novos, portanto, hoje a gente paga aluguel. Hoje há um custo de manutenção da garagem que as pessoas às vezes têm dificuldade, que há um preço. O que a população paga hoje, gente, é R$ 3,80 ou R$ 3,85, vamos lá. Mas quanto custa essa operação? Enquanto ela esteve nas mãos de quem sabe fazer isso, de quem está acostumado a fazer isso no Brasil inteiro, o custo chegava em torno de R$ 7,50. Hoje existem cálculos de que já está em 12. Quem está pagando isso é a população. Então, sabe? O transporte coletivo seria uma das mudanças radicais que o senhor faria em relação ao atual modelo que está sendo, que acontece hoje em Palmas. Sim, o que eu penso? Primeiro, a prefeitura comprar 200 ônibus, se possível, elétricos. Tem oferta no mercado para isso, tem dinheiro do BNDES para isso. Ter uma empresa de grande experiência nacional, que esteja prestando um serviço de excelência, para a gente imediatamente ter todos os ônibus com ar-condicionado, poder ter o ônibus da mulher, que cumpre horário. Os ônibus cumpriam horário, gente, não é possível dizer que mudou para melhor, não foi isso que aconteceu. Sabe, se você me convencer com um cidadão que ele diz assim, foi melhor assim, eu discutiria o assunto, sabe, porque a gente tem que ouvir a comunidade. Mas a minha ideia é colocar para as melhores empresas do Brasil. Existe Palmas. Aí as pessoas falam, olha, ele vai demitir em massa. Isso, na verdade, não foi verdade. Se nós temos motoristas que já estão operando e estão trabalhando, quem chega, assume esse ônus, porque, afinal de contas, eu vou repetir aqui, eu assumo a prefeitura e não, dia 1º de janeiro, eu não assino um decreto de exoneração de nenhuma pessoa contratada. Obviamente, nomeio os novos secretários, né, os cargos em comissão de cada vez. Então, o senhor está afirmando aqui que as pessoas que hoje estão podem ficar tranquilas que nenhuma será demitida. As pessoas de contrato? Exato. Porque a gente tem que diferenciar bem o que é um cargo comissionado. Então, por exemplo, eu convido um secretário para a Secretaria de Finanças. A secretária dele não será a secretária do atual secretário, muito possivelmente. Então, são cargos em comissão. Isso é natural. E são poucos. O que é importante é que essa cidade tem, só na educação, nós temos 4.950 profissionais, que são de diversas áreas, fisioterapeutas, professores de educação física, que não merecem pagar o preço de qualquer disputa eleitoral. Eu não tiro nenhum. Ou seja, que não são concursados e são apenas contratados. Contratados. Né? Chamados contratos temporários, né? Então, essas pessoas continuarão... Continuarão, gente. E outra coisa, a gente nunca mais vai pegar uma pessoa... Porque o triste é a pessoa entrar o ano com o contrato, 4 meses depois é demitido. Aquilo bagunça a Secretaria da Administração, bagunça a vida do servidor, tira o planejamento dele para um ano. Então, assim, todos os contratados que estiverem cumprindo suas obrigações tranquilamente, gente, fiquem tranquilos, porque o que eu quero é entrar para nós qualificarmos vocês, para nós qualificarmos a gestão. Nós temos o Instituto 20 de Maio, que é maravilhoso. Então, assim... 0 de demissão, isso inclui motoristas de ônibus, vamos afastar essas fake news e quero falar de um grande sonho de Siqueira Campos. Como meu pai não teve escola, ele falava para mim, meu filho, eu não fico triste quando eu passo por uma escola, eu fico lembrando da vontade que eu tinha de estar dentro de uma escola, mas hoje eu fico triste de ver uma escola fechada no final de semana. Você já pensou a gente fazer o seguinte, que era o grande sonho do meu pai?
abram as escolas no final de semana, outra equipe, alguém chega no sábado, 6 horas da manhã, é o responsável até domingo às 18 horas. Ali dentro tem no mínimo 10 salas. Põe uma sala para o cursinho do FIES, do EJA, coloca uma sala de encontro de casais, coloca uma sala para ensinar para os jovens tudo sobre tecnologia, sobre o que é o tráfego pago, sobre o que é o web design, o que é a robótica, o que é a inteligência artificial. Abrir as escolas para que as pessoas usem as quadras poliesportivas que estão lá, encontros comunitários. Então, assim, eu tenho um sonho de abrir essas escolas. Lógico, deixa o pessoal da educação descansar e vamos usar entidades parceiras. Seriam atividades sociais em parceria com outras instituições, né? Agora, de corte de cabelo. E as creches, candidatos, que o senhor prefere esse nome, creche, a Sim, CEMEI, né? Porque então, e as creches? Eu fui o que o senhor pretende fazer porque para atender essa demanda? Tentaram passar a ideia de que eu não sabia a diferença entre uma creche e um CEMEI. Por favor, eu sou pedagogo, pai de 7 filhos, eu conheço bastante do assunto. Primeiro lugar, creche é algo para ser de tempo integral. Nós estamos devendo pelo menos 10 creches para essa cidade. Aí diz, vamos, você consegue prometer isso? Não prometo, eu faço compromisso. Porque quando eu cheguei, faltavam 10 escolas. Te dou o nome das 10 que eu fiz. Então, seu compromisso é de construção de 10 creches. Isso, e assim, são os CMEIs com berçário, porque já houve. Foi um tempo lindo em Palmas, a creche com berçário. Aliás, mando um abraço para a ex-primeira-dama Solange do Ailib, que criou um programa Bebê a Bordo. A mãe era pega em casa, ia para o parto, recebia um enxoval, voltava, tinha um atendimento, uma coisa linda. Então as creches têm que ter berçário e tem que ter horário estendido. O que é horário estendido? Não pode chegar para a mãe e dizer assim, mãezinha, 17 horas, pega a tua criança. Como se ela está trabalhando? Então, duas coisas. Se a escola é de tempo integral, elas têm que voltar todas a ser de tempo integral. Candidato, Wesley, nós e as creches também. Temos imagens do Eduardo votando? Procura para mim aí no nosso arquivo, temos as imagens dele votando, o momento que chega ali na urna, e aí eu queria voltar aqui para esse segundo turno, né, que começa agora. Eu quero saber como é que foi, então, a partir do momento do voto, depois do resultado, em que a Justiça Eleitoral confirmou a sua vinda para o segundo turno. Já existe uma estratégia, o Eduardo pode trazer um pouco do que vai ser agora esses próximos dias? Está a imagem rodando agora no telão, está aí do seu lado também, está ali o senhor com... Minha princesa Poliana, né? Que alegria, meu vice Carlos Eduardo, minhas filhas ali atrás, meus filhos. Esse momento é um momento... como é que o senhor avalia esse momento, juntando já também com o resultado em que o senhor foi incluído, né, perante os votos recebidos no segundo turno? Eu peço a você, cidadão, que coloque-se no meu lugar. Quando alguém me chamou de velho, aos 65 anos de idade, de ultrapassado, de que não conseguiria andar a cidade, de que não tinha ideias novas. Logo eu que fiz um espaço cultural maravilhoso há 30 anos, que projetei tanta coisa que está na cidade, mas que hoje os tempos são outros e eu me sinto totalmente pronto para você, pronto para o nosso futuro. Agora imagine, se coloque no meu lugar. Você abre um site e vê. 57-26. Como é que você olha, vai numa reunião e as pessoas perguntam, Eduardo, é verdade que está 57-26? É verdade que está 52-24? É verdade que está 50, que vai ser no primeiro turno? Falei, vocês é que vão decidir isso. O sentimento que eu tenho é que nós temos tudo, inclusive, para virar na frente. Mas eu nunca disse isso, eu sempre disse, eu quero o segundo turno, eu quero debate, eu quero tempo livre em todas as emissoras, em todas as faculdades, em todas as universidades, para nós confrontarmos as ideias, um debate propositivo, não vai voar cadeira, não faz mal a ninguém ir a debate, mesmo quando você é agredido, você tem que ter a tolerância de entender assim, sabe, sempre há uma melhor resposta, sempre é melhor buscar o respeito. Então, eu lhe confesso, assim, foi muito triste ver institutos nacionais, faltando 3 dias das eleições, colocar 52%, colocar 50%, uma margem de erro, vamos aí para 11 pontos, me colocando com 26%, aí vamos lá, 24%, 25%, e eu vou com quase 33%, eu fiquei a 6,8% de quem?
Olha a máquina que eu enfrentei, com todo o respeito. Todo mundo sabe que os funcionários públicos foram convidados para reuniões, convidados para plotar carro. Todo mundo sabe que nenhum dos 3 senadores, de 7 deputados federais, o outro não podia vir para os meus encontros, que era de outro partido. Então eu tive uma assembleia, com a exceção, não vou poupar o nome do Jair Farias, porque ele não vota aqui, mas esteve aí com a gente. E teve outros que me ajudaram, que eu vou deixá-los no anonimato, porque torcem por mim. E, candidato, Eu consegui, gente, assim, sabe, com todo respeito à prefeitura, com todo respeito ao governo do estado, eu disse para eles, eu sou o candidato de vocês, por vocês, foi para vocês que essa cidade foi feita. Palmas é a capital da oportunidade. Eu quero dizer que eu não tenho adversário, eu não tenho inimigo, eu estou com meu coração cheio de alegria, estou louco de vontade. E eu vou fazer uma revelação aqui. Na noite anterior à eleição, eu sonhei, mas sonhei mesmo, gente, sabe? Pelo meu pai que está no céu, junto com o meu filho. Eu sonhei com aquele predinho ali do Bosque dos Pioneiros, reformadinho, sabe? E eu entrando lá dentro, falando, gente, mas que coisa linda, tá tudo parecido com quando eu entrei aqui em 93. Então, a nossa posse será lá, sabe? A gente já esteve mais longe, a gente está muito perto disso. Eu só preciso que vocês continuem caminhando comigo. A gente já está terminando o tempo aqui, mas eu não poderia deixar de fazer 2 perguntas ao senhor. Primeira pergunta é com relação à BRK. Nós tivemos, semana passada, um grave problema aqui na capital com relação à qualidade da água, né? E os moradores, principalmente da região sul da capital, sofreram com essa situação. O que o senhor pretende fazer, se eleito, em relação ao contrato com a BRK? E a segunda pergunta é, no primeiro turno, a candidata Jana de Valcari, que disputa o segundo turno com o senhor agora, né, não compareceu aos debates. O que o senhor espera que aconteça agora nesse segundo turno, uma vez que só são 2 candidatos? Então eu gostaria que o senhor respondesse brevemente, uma vez que o nosso tempo já está acabando. Primeiro em relação à BRK e segundo em relação aos debates. Eu vou começar pela última, sem comentários. Quem não vai ao debate não pode sentar na cadeira. Em relação à BRK, é bom deixar bem claro, o serviço é concedido, é uma concessão. A concessão é para servir o cidadão. Então, minha opinião, já tínhamos que estar pegando a água no Lago de Palmas. Meu Deus do céu, difícil foi fazer a hidrelétrica. Siqueira Campos sonhou com esse lago maravilhoso e eu ajudei a trazer essa usina hidrelétrica, a fazer aquela ponte, a trazer um aeroporto. Era para estar captando água já dentro do lago. Então, assim, o que eu posso dizer, aí precisaria de mais tempo para explicar, mas quando era uma empresa pública, havia assim um misto. Palmas tinha uma tarifa que ajudava a empresa pública a manter serviço em pequenas cidades. Já houve uma oportunidade deste subsídio voltar a ser do Estado e o palmense pagar só pelo serviço de Palmas. Então a gente tem que rever essa situação, tem que discutir. Mas olha, eu sou completamente avesso a medidas abruptas, não vou fazer aqui ameaça, eu só vou garantir ao cidadão. Deixa eu aproveitar então, dar uma oportunidade, né? Não vou permitir, sabe, que atrasem mais com essa captação de água no lago. Quem presta o serviço tem que prestar contas ao povo, o prefeito é quem cobra. Então, assim, com muita serenidade, mas esperem medidas que vão agradar muito a população. Vou fazer isso dentro do Estado Democrático de Direito, com segurança jurídica, mas acima de tudo, gente, o bem maior é o interesse público. O interesse público se sobrepõe a todos os demais interesses. Então, quem não estiver à altura do povo de Palmas, não continua prestando serviço. Bom, candidato Eduardo, vamos aproveitar então primeiro para agradecê-lo pela entrevista, o Jairo também por me ajudar aqui nessa conversa bem tranquila, né? O Jairo está à frente do nosso jornalismo e também contribuindo aqui com essa conversa, mas primeiro agradecê-lo, né? Desejar boa sorte e aí 1 minuto aqui para o senhor, né? Se despedir e também, claro, né? Dar aí esse pontapé inicial, a primeira entrevista na primeira emissora de televisão, nesse caso agora dando esse pontapé inicial no segundo turno, a qual o senhor começa a concorrer a partir de agora. Muito obrigado aos dois, muito obrigado ao SBT, né, o povo na TV, não é isso? Uhum. E eu quero olhar para você, cidadão. Eu quero dizer a vocês muito obrigado de coração. Eu estou muito feliz, estou contaminado, sabe? Estou com aquele sentimento de 20 de maio de 89
em que nós começamos essa grande empreitada, mas voltado para o 1º de janeiro de 2025, para a gente começar um novo tempo nessa cidade, preparar essa cidade com uma nova maternidade na região sul, com uma nova rodoviária, com a igualdade orçamentária, cuidar daquele Taquari, essas pontas lá da parte norte da cidade, tantos bairros novos, regularização fundiária, casa própria, saúde de qualidade. Eu quero ser considerado o prefeito da saúde, abrindo as escolas, valorizando o professor, garantindo a ele todos os benefícios que foram concedidos. Eu serei também o prefeito da educação, portanto, vocês estão contratando alguém que é absolutamente comprometido com essa terra, apaixonado por essa terra e que vai dar o seu melhor para você, com toda a energia, com todo o vigor, sabe? Nada me ensinado por marqueteiro. O marqueteiro da minha vida foi Nosso Senhor Jesus Cristo e José Wilson Siqueira Campos. Bom, recebemos então hoje aqui o candidato à Prefeitura de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, que disputa aí agora o 2º turno. Amanhã a nossa convidada é a candidata Jana de Valcari, do PL. Nós vamos no intervalo rapidinho, na sequência continua o Norte Eleições, fazendo um resumão também aí do domingão de eleições aqui na nossa capital e, claro, nas demais cidades do Tocantins. Até lá, gente, eu volto amanhã.